Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial para toda a igreja, para a família franciscana capuchinha do mundo inteiro. Hoje nós celebramos São Padre Pio de Pietrelcina. Quem me conhece sabe o amor e o carinho que eu tenho por esse grande santo que é São Padre Pio. E hoje eu quero convidar você a ouvir com muita atenção a palavra do Senhor. Essa palavra que o Padre Pio ouviu com tanto amor, pregou com tanto amor e, sobretudo, buscou viver com tanto amor. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 22 e acompanhe comigo. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero ler um breve histórico aqui sobre a vida de São Padre Pio de Pietrelcina. Pio nasceu na Itália em 1887. Se chamava Francesco. E lá, aqui na Itália, faleceu em 1968. Sacerdote capuchinho, caracterizou-se pela sublime direção espiritual dos fiéis, pelo atendimento assíduo às confissões e pelo amor à celebração eucarística. Aliviou os sofrimentos de muitas famílias, construindo o hospital, denominado Casa de Alívio do Sofrimento. Ao longo de vários anos, suportou com admirável serenidade os estigmas de Cristo. A seu exemplo, vivamos com entusiasmo a nossa vocação e missão. Povo amado de Deus, eu sempre digo que falar do Padre Pio, para mim, é muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil. É fácil por quê? Porque sou capuchinho da mesma família franciscana, da mesma família religiosa do Padre Pio. Do tempo que eu entrei no convento, há 20 anos, eu sempre tive e senti muito perto a proximidade do Padre Pio, a sua filiação. Às vezes que também tive a graça de ir a San Giovanni Rotondo, de poder contemplar o seu corpo e saborear muito da sua espiritualidade. Além dos livros que eu já li, além das formações, palestras, conferências que eu já dei sobre o Padre Pio, então isso gera sim um conhecimento. Então é fácil por esse motivo, mas é muito difícil porque eu tenho aqui pouco tempo para falar desse grande sacerdote da igreja, tão amado e tão querido hoje, um dos santos mais conhecidos da igreja. Mas aqui eu queria acentuar alguns pontos da espiritualidade do Padre Pio, e aí vai ficar mais fácil eu falar. A primeira coisa é a piedade do Padre Pio. Se diz que desde pequeno o Padre Pio já era um menino piedoso. Ele não gostava de ficar com as crianças que diziam palavrão, ou que brigavam com os coleguinhas, ou que blasfemavam. Então diz que desde muito pequeno o Padre Pio já era afeiçoado
as coisas espirituais. Isso foi se desenvolvendo na sua adolescência, na sua juventude, na sua idade adulta e, sobretudo, na sua velhice. Então, a piedade do Padre Pio é algo que encanta, e a piedade é um dom do Espírito Santo. Isso nós podemos aprender com ele também. Algo muito singular na vida do Padre Pio era a vida eucarística. O Padre Pio, além de passar muito tempo diante do Santíssimo Sacramento, o Padre Pio tinha a Eucaristia, a missa como centro da sua espiritualidade, da sua vida. Perguntaram uma vez ao Padre Pio o que era a missa. Ele disse, é o céu na terra. E o Padre Pio presidia a Santa Missa durante 3 horas. E durante muitas vezes na celebração ele chorava. Por quê? Porque ele tinha o dom de ver o sobrenatural. Então o Padre Pio via e vivia o que a gente não consegue ver. O Padre Pio contemplava as realidades espirituais, ele via o seu anjo da guarda, ele via Nossa Senhora, ele via Jesus com muita facilidade e ele via exatamente o que acontece na Santa Missa. Por isso que muitas e muitas vezes na Santa Missa ele chorava. E ele dizia, a missa é o céu na terra. Que a gente possa aprender esse amor à vida eucarística que o Padre Pio tinha. Outro grande amor da vida do Padre Pio era exatamente a Virgem Maria. O Padre Pio rezava vários rosários por dia. O Padre Pio tinha uma devoção profunda e muito especial a Nossa Senhora. Aqui eu quero recordar uma vez que a imagem de Nossa Senhora de Fátima estava visitando San Giovanni Rotondo e o Padre Pio estava muito doente. E se diz que quando o helicóptero estava levando a imagem de Nossa Senhora de Fátima embora, ele olhou da janela, acenando, e disse, a senhora vai embora e vai me deixar assim, doente? E disse que subitamente o Padre Pio ficou bom, ficou curado. Então ele tinha essa devoção profunda à Nossa Senhora. Ele chamava o texto de a arma. Isso também nós podemos aprender do Padre Pio. Outra coisa muito especial da vida do Padre Pio era seu amor à igreja. Meu povo, vocês imaginam que o Padre Pio, ele foi muito criticado, ele foi muito perseguido, ele foi muito caluniado por pessoas de fora da igreja, mas também por pessoas de dentro da igreja. Padres, bispos, teólogos, perseguiram muito o Padre Pio, ao ponto de proibirem ele de fazer o que ele mais amava fazer, de presidir a missa em público, de poder confessar. Vocês imaginam, a vida do Padre Pio era isso, mas ele foi proibido pela própria igreja de confessar e de presidir a missa em público. E ele obedeceu. Tem uma cena forte no seu filme, quando o filho espiritual seu vem falar de um bispo da igreja, ele dá um tapa e diz, quem é você? Para falar de um príncipe da igreja. Então o Padre Pio, mesmo perseguido pela própria igreja, nunca deixou de amar a igreja. Isso nós podemos e devemos aprender com o Padre Pio. Sobretudo, muitos católicos que ficam criticando o Papa Francisco, que ficam criticando padres, que ficam criticando o bispo. O Padre Pio sempre amou a igreja. Sempre amou a igreja. Uma vez, quando um padre disse para ele, a igreja não precisa de homens como você. Ele disse, mas sou eu que preciso da igreja. E nós precisamos aprender isso com o Padre Pio. O amor à igreja. Outra grande paixão do Padre Pio era a vida missionária. Mesmo ali, na simplicidade do seu convento, o Padre Pio se preocupava com as almas. É bonito quando no seu filme mostra ele visitando as famílias pobres, porque hoje San Giovanni Rotondo é um dos centros de peregrinação maiores do mundo, mas naquela época era um vilarejo pobre. E o Padre Pio cuidava daquelas famílias, cuidava espiritualmente e cuidava também materialmente. E depois da guerra, pelos lacerados da guerra, pelo sofrimento, ele, com doações, construiu um dos maiores hospitais da Itália, até hoje. Então, cuidar
das dores espirituais, mas também das dores físicas. O Padre Pio tinha um amor pelas almas. Ele queria salvar as almas. E por isso que ele, mesmo depois de passar um dia cansado, confessava horas e horas e horas, presidia a missa cedinho, ele passava também um bom tempo escrevendo cartas. Nós sabemos do milagre, ele tinha o dom da bilocação, né, de estar em outros lugares, né, em 2 lugares ao mesmo tempo, para cuidar das almas. Então, o Padre Pio tinha esse zelo. Ele fundou grupos de oração para fazer as pessoas terem uma vida de oração sincera. Então, o Padre Pio era um grande missionário capuchinho. E o Padre Pio também, nós aprendemos do Padre Pio o seu amor pela vida, pelo sacrifício, pela cruz. Todos nós sabemos que o Padre Pio, durante 50 anos, teve no seu corpo, nas mãos, nos pés e no lado, as chagas de Cristo, os estigmas de nosso Senhor, que não era enfeite, que não era uma vaidade espiritual, ao contrário, doía e sangrava diariamente. E ele abraçou esse sofrimento, ele abraçou essa cruz pela salvação das almas, se configurando a Cristo. Ele podia muito bem dizer: trago em meu corpo as marcas do Cristo. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, meu povo, nós podemos aprender muito com o Padre Pio. E eu falei aqui alguns pontos da sua espiritualidade, e que ele praticou e que nós também podemos abraçar. Sendo verdadeiros devotos do Padre Pio, nós devemos não somente admirar, mas também tentar seguir o seu exemplo. Eu queria poder falar mais e mais do Padre Pio, mas não posso. Então hoje vamos receber, diante do Santíssimo Sacramento, diante da imagem da Virgem, uma bênção toda especial. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe pela intercessão de São Padre Pio, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus dos Deus céu, paz e bem. Viva São Padre Pio! Você que é devoto de São Padre Pio, que ama Padre Pio, coloca aqui embaixo, né, a sua mensagem para esse dia tão especial do nosso querido Padre Pio. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem!